Esta é a primeira aula do curso de Perito Judicial, o qual foi cuidadosamente construído para prestar informações de forma totalmente dirigida aos corretores de imóveis. O objetivo desse curso é discorrer sobre assuntos referentes ao relacionamento com o judiciário, as legislações que regulamentam a atividade do perito judicial, os prazos que devem ser respeitados, os riscos e as penalidades, bem como apresentar modelos de petições para diversas ocorrências. Importa ressaltar que, para ser nomeado perito judicial, o corretor de imóveis não é obrigado a ter participado deste curso. Contudo, é essencial que tenha conhecimento daquilo que será ministrado neste curso para não ter problemas com o judiciário e saber o que, quando e como devem ser seguidos os procedimentos junto aos magistrados. Nesta aula, especificamente, será feita uma explanação sobre os conceitos e a legislação pertinentes ao perito e à perícia judicial, sobre o recebimento dos honorários do perito judicial, sobre perícia extrajudicial e arbitral, bem como sobre o assistente técnico. Por fim, será abordada a falsa perícia, além da responsabilidade e do risco na perícia. Portanto, esta aula apresentará os fundamentos que alicerçam a atividade do perito judicial. Sugiro que preste atenção. Boa aula! Oi, Isaac. Oi, Lisa. Você queria falar comigo? Sim, é verdade. Eu tenho feito avaliações de imóveis para os meus clientes e gostaria de começar a atuar como perita judicial. E como eu poderia ajudar? Muito simples. Você é um advogado experiente e sei que tem um profundo conhecimento sobre os procedimentos do judiciário. Gostaria, portanto, de verificar contigo a possibilidade de me instruir sobre isso. Com certeza. Podemos agendar algumas reuniões para isso. Podemos usar algo como 1 hora por dia. O que você acha? Por mim está ótimo. Quando podemos começar? Coincidentemente, eu tenho material sobre isso, porque eu costumo dar aulas sobre perito e perícia. E estou com tempo agora mesmo. Se quiser, podemos começar hoje. Que tal? Perfeito. Precisamos entender claramente o que é ser perito, ou perita, que é o seu caso. Estou ouvindo. Perito ou perita são termos que podem ser usados tanto como adjetivo quanto substantivo. Como adjetivo, significa experiente, hábil, prático, sabedor, versado em algum assunto. Quando eu falo que alguém é perito em alguma coisa, é o mesmo que dizer que essa pessoa tem experiência nessa coisa, ou que seja hábil nisso, ou mesmo que essa pessoa é versada nesse assunto. Exatamente. Mas o que você quer é ser perita no significado deste termo no substantivo, ou seja, que foi judicialmente nomeada para uma avaliação, exame ou vistoria. Em outras palavras, que foi designada pelo juiz para opinar sobre assuntos que lhe foram submetidos em certa ação jurídica. É isso, certo? É isso mesmo. Vamos entender alguns termos que estaremos usando constantemente nestas instruções e que você vai usar no seu dia a dia enquanto perita. O perito judicial é aquele que atua no judiciário, ou seja, presta serviço para a justiça, sendo de confiança do juiz. Estou entendendo. O perito judicial é um auxiliar da justiça. Toda a legislação sobre isso está no Código de Processo Civil, Lei número 13.105, de 16 de março de 2015. Ela foi publicada em 17 de março de 2015 e entrou em vigor 1 ano depois. Portanto, está em vigor desde 18 de março de 2016. Esse Código de Processo Civil é o que chamam de CPC? É esse mesmo. Não vou usar nosso tempo explicando todo o Código de Processo Civil, mas vamos ver os principais artigos do CPC que você precisa saber que se refiram ao perito e à perícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro,
entenda que o perito judicial realiza a perícia judicial. Essa é a atividade do perito judicial. O resultado da sua atividade é uma prova pericial. Entende-se como prova pericial um exame, uma vistoria ou uma avaliação. No seu caso, sendo uma corretora de imóveis, você realiza uma avaliação de um bem imóvel. E o resultado dessa avaliação, sua conclusão colocada num documento, você entrega ao juiz. Esse documento é a prova pericial. Por enquanto está claro? Sim, está. O juiz me nomeia perita, então eu me torno uma perita judicial porque vou atuar para a justiça, para fazer uma avaliação do imóvel e o resultado disso é um documento que recebe o nome de prova pericial. Quase. Na verdade, esse documento que você entrega ao juiz não se chama prova pericial. Esse documento é uma prova pericial. O nome desse documento é laudo pericial ou laudo de perícia. Ah, entendi. Laudo pericial é o nome do documento e esse laudo é a prova pericial num processo para qual eu fui nomeada perita. Agora sim está perfeito. É exatamente isso. Se o perito ou a perita é de confiança do juiz, ele pode nomear quem ele quiser? Não é bem assim. O juiz somente poderá nomear como perito judicial um profissional que esteja legalmente habilitado. Isso significa que os profissionais que tenham algum órgão de classe profissional devem estar devidamente inscritos e ativos nesse órgão. No meu caso, é o Cresce. Exato. O corretor de imóveis que queira ser nomeado perito precisa estar ativo no Cresce e regular com suas obrigações. Além disso, o profissional deve estar devidamente inscrito em cadastro mantido pelo tribunal. Quer dizer que o juiz vai escolher um profissional desse cadastro para nomear como perito? Isso mesmo. Depois eu explico passo a passo como você faz para poder ser nomeada perita. Por enquanto, tenha em mente essas informações iniciais. Tudo bem. Antes disso, eu quero explicar algumas questões sobre ser perito e sobre a perícia, até mesmo para que você possa melhor decidir se é isso realmente que você quer. Pode ser assim? Claro. Acho que é importante ter as informações corretas antes de me lançar a um novo desafio. Na verdade, eu só ouvi dizer e li alguma coisa a respeito de ser perita, mas não sei muito a respeito, por isso que pedi sua ajuda. Perfeito. Quero falar primeiro das habilidades que um perito deve ter. Apesar de óbvio, é importante salientar que é absolutamente necessário que o perito tenha conhecimento de sua área específica. O perito também deve conseguir se adaptar às situações adversas para conseguir resolvê-las. Entenda que o perito assume a responsabilidade de prestar informações verídicas e que responderá pelos prejuízos que causar a qualquer uma das partes envolvidas no processo, podendo ainda ficar inabilitado para atuar em outras perícias num prazo de 2 a 5 anos, além das demais sanções previstas em lei, o que inclui as medidas cabíveis pelo seu órgão de classe. O perito precisa ser criativo para poder criar alternativas e conceber ideias de solução frente aos problemas que impeçam o exercício da sua função. O perito deve ser capaz de tomar decisões rápidas, claras e eficientes. Quanto mais experiência o perito tenha, tanto melhor e mais célere será a sua atuação. Célere? Célere significa que tenha celeridade, ou seja, velocidade ou rapidez. Portanto, quanto mais experiência o perito tenha, maior será a sua possibilidade de ser mais ligeiro na sua atividade. Ainda assim, a avaliação por parte do perito deve ser realizada dentro de critérios metodológicos rigorosos, de modo que possa ser traçada uma forma de trabalho sistemática e comprovável que efetivamente auxilie o juiz. O perito tem que ser capaz de perceber e obter informações que normalmente outros não conseguiriam perceber, permitindo um rápido reconhecimento e uma elevada avaliação de situações potencialmente difíceis e confusas. É esperado que o perito cuide de sua aparência pessoal, incluindo sua higiene, de forma a transmitir uma verdadeira imagem de ser uma pessoa zelosa. Minha sugestão também é ter autoconfiança, porque o perito deve transparecer conhecimentos sólidos para transmitir confiança em suas decisões.
É importante que o perito saiba desenvolver bons relacionamentos e saiba lidar com as pessoas para a realização de sua atividade com o mínimo de obstáculos. Quando você falou sobre as habilidades, pensei que iria falar sobre comportamentos técnicos baseados em leis e resoluções. Ainda vamos falar sobre isso sim. Só acredito ser importante que você entenda que é isso que se espera quanto ao aspecto comportamental de um profissional que se nomeie perito. Entendi. E para mim, ao meu ver, faz todo sentido. Agora vamos falar rapidamente sobre um tema que certamente lhe interessa: honorários. Dinheiro. É isso mesmo. A contar do dia da nomeação, o perito tem 5 dias para apresentar proposta de honorários. As partes terão um prazo para analisar isso e, se não impugnarem, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou poderá ser rateada quando a perícia for determinada de ofício ou se for requerida por ambas as partes. Depois veremos tudo isso com mais detalhamento. Agora, o mais interessante é que o juiz pode autorizar pagamento de até 50% dos honorários no início dos trabalhos, sendo que o saldo remanescente será pago somente após o perito ter entregue o laudo pericial e ter prestado todos os esclarecimentos que se façam necessários. Então, tomando por base a proposta de honorários que eu entrego, eu posso pedir para o juiz me adiantar até 50% do valor proposto antes mesmo de eu começar o trabalho? É isso mesmo. E como eu faço para fazer isso? Eu sabia que isso iria lhe chamar a atenção. Fique tranquila que vamos ver isso de forma bem detalhada quando formos estudar o CPC, o Código de Processo Civil. Eu destaquei os principais artigos que você deve saber e dentre eles estão todos que abordam essa questão de remuneração do perito. Tudo bem, vou ficar ansiosa, mas eu consigo esperar. Vamos seguir a sequência que você costuma usar nas suas aulas. Tudo bem, só mais uma coisa. Na gratuidade da Justiça, a perícia é custeada com recursos do orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário, ou então por órgão público conveniado, ou paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal. Se a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração do perito. E se for substituído por algum motivo, que depois vamos ver quais são, o perito deverá restituir todos os valores recebidos pelo trabalho que acabou não sendo realizado, mesmo que ele já tenha começado esse trabalho. E veja que, neste caso, se o perito não fizer a restituição, a parte que adiantou os honorários pode promover execução contra o perito, e o perito também poderá ficar impedido por 5 anos. Estou vendo que a coisa é séria. É muito sério. Não estamos falando de um servicinho qualquer. Ser perito é ser um auxiliar da justiça e exerce um peso de grande importância num processo. O perito não está lá para compartilhar uma mera opinião daquilo que ele acha. Sua função é produzir uma prova pericial a ser usada no judiciário. Portanto, grandes oportunidades trazem grandes responsabilidades. E grandes responsabilidades trazem grandes riscos de grandes penalidades. É verdade. E acho que tem que ser assim mesmo. As coisas sérias devem ser tratadas com medidas sérias e rigorosas. Concordo. Mas, por favor, continue. Claro. Quero lhe apresentar algumas outras atividades que são similares à do perito no que diz respeito ao que deve ser realizado. Estamos falando, e vamos continuar abordando, principalmente as questões pertinentes ao perito judicial. Mas o perito também pode ser extrajudicial. A perícia extrajudicial é aquela que é contratada livremente por uma das partes no momento anterior ao litígio propriamente dito. A atuação é tal qual a do perito, mas não há envolvimento com o judiciário. No caso de corretores de imóveis, estamos falando de uma avaliação imobiliária não judicial. Também temos o perito arbitral, que atua numa câmara arbitral, que é a instância decisória criada pela vontade das partes, subsidiando a convicção do árbitro. A arbitragem no Brasil foi criada por meio da Lei nº 9.307 de 1996.
que dispõe sobre a arbitragem, com a finalidade de dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e garante às partes a possibilidade de escolher as regras do direito que serão aplicadas numa solução consensual e heterocompositiva, ou seja, não serão as partes que chegarão num acordo, mas sim um árbitro ou grupo de árbitros que definirão isso. Voltando ao âmbito do judiciário, outra coisa é o assistente técnico, que é quem auxilia a operação de um fato juntamente com um advogado, tendo a função de avaliar e discutir tecnicamente o caso. Num processo, podemos ter um perito e cada uma das partes poderá ter um assistente técnico que vai fazer basicamente a mesma coisa que o perito, mas cada assistente técnico é contratado por cada parte, enquanto que o perito é nomeado pelo juiz. Esse assistente técnico é o que as pessoas chamam de perito assistente? É o próprio, mas esse termo é um grande equívoco. Não existe perito assistente. O CPC deixa bem claro que temos o perito judicial e o assistente técnico, ponto. Perito assistente é um termo errado, porque ou o profissional foi nomeado perito, ou ele foi contratado pela parte para ser assistente técnico. O assistente técnico presta serviço à parte e não ao juízo. Agora, o juiz pode até dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem pareceres técnicos elucidativos. O parecer técnico é elaborado pelo assistente técnico ou mesmo foi elaborado extrajudicialmente. E quem pode ser assistente técnico? Sendo de confiança da parte, a parte faz sua livre contratação no mercado de um assistente técnico e o que vale são os regulamentos do exercício da sua profissão. No caso de corretores de imóveis, basta que estejam devidamente inscritos no CRESSE de sua região e ativos. Mas já vamos falar melhor a respeito da avaliação feita por corretores de imóveis. Entendi. Quanto aos honorários do assistente técnico, a parte é que paga sua remuneração. Então, o assistente técnico, que vai fazer uma avaliação, tal qual o perito também fará, não é nomeado pelo juiz? Não. É uma livre negociação entre a parte e o profissional de mercado. A parte indica ao juiz quem ela deseja que seja seu assistente técnico e o juiz acata. Entendi. Então, aí temos mais uma oportunidade. Certamente, já que é muito comum que quando seja nomeado um perito, as partes também contratem seus assistentes técnicos. Dessa forma, em cada processo que envolva um bem imóvel, podemos ter 3 corretores de imóveis envolvidos e sendo remunerados. Isso ampliou minha visão de possibilidades. Que bom! Agora que fiz uma introdução a respeito do perito, vamos falar um pouco sobre a perícia. Que é o que o perito faz. Exato. A perícia é um meio de prova consistente fornecido por pessoa habilitada. A perícia é realizada para um processo judicial. Na verdade, ela é feita para os sujeitos principais do processo que a requerem para a melhor solução da questão. Na perícia, o perito não apresenta nem decide. Ele simplesmente contribui para o julgamento. Portanto, a perícia é uma possibilidade no processo e depende da iniciativa das partes ou do juiz em solicitá-la. Posso concluir, então, que a perícia é um mecanismo para assistir o juiz ou as partes na solução de um conflito que está no judiciário, certo? Sim, a perícia judicial é isso mesmo. Em resumo, a perícia, de modo geral, é uma avaliação, um exame ou uma vistoria realizada por profissional especializado e legalmente habilitado com o objetivo de geração de prova, seja judicial ou extrajudicial. A principal característica é que a perícia é uma declaração de caráter técnico sobre um elemento da prova. A ideia é provar fatos de percepção técnica. Enfim, a perícia tem o objetivo de auxiliar o juiz com um conhecimento especializado que ele não possui. Se o juiz possuísse esse conhecimento, ele não nomearia outra pessoa para fazer isso. Essa é a ideia. Nas hipóteses em que a prova do fato depender de conhecimento técnico especializado, o juiz determinará de ofício ou por requerimento de pelo menos uma das partes a produção de prova pericial.
A perícia permite fornecer ao juiz as condições objetivas para que possa tomar a melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões até então controvertidas. Então, se o perito apresentar uma conclusão errada, pode fazer com que o juiz tome uma decisão errada também. Não é arriscado para o juiz confiar essa responsabilidade para outra pessoa? Claro que é. Por isso que existe uma série de regulamentações para a realização da perícia. Nós vamos ver tudo isso, mas já adianto o tamanho dessa responsabilidade. Você falou em apresentar uma conclusão errada. Isso é chamado de falsa perícia. A falsa perícia é crime, e aqui eu chamo a sua atenção. Não falei contravenção, eu falei crime. Isso está previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro, que deixa claro que é crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Vai me dizer que uma pessoa pode ir presa se apresentar uma perícia errada? É exatamente isso que eu estou falando. Afinal de contas, é um crime. Com uma falsa perícia, o perito que a apresentou poderá ter que cumprir uma pena de reclusão que varia de 2 a 4 anos, além de ter que pagar multa. E mais ainda, essa pena pode ser aumentada numa proporção de 1/6 a 1/3 da pena. Até 1/3 a mais do que os 4 anos? Isso significa que a pena máxima seria de 5 anos e 4 meses no total. Agora eu acho que você está começando a entender a responsabilidade que um perito tem. E que não é pouca. Mas e se eu fizer uma perícia e depois que a entregar eu perceber que algo está errado? O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Em outras palavras, se depois de entregar o laudo pericial você perceber um erro, o melhor a fazer é corrigir isso peticionando a respeito disso. Então tem como corrigir isso? Tem sim. Você terá que entregar um novo laudo corrigido. Entendi. Não é só isso. Tem mais. O perito responde pelos prejuízos causados a qualquer uma das partes por dolo ou culpa de informações inverídicas. Perceba que responde civil e criminalmente pelos erros, omissões, desídia e venalidade. O que é desídia e venalidade? Desídia é o comportamento com a tendência de se esquivar de qualquer esforço. Significa falta de atenção, falta de cuidado, desleixo, preguiça ou mesmo negligência. Já a venalidade é a característica do funcionário público que recebe valores ilícitos na prática de seu ofício. Em outras palavras, é a característica de quem aceita suborno ou se corrompe com facilidade. Entendi. Obrigada. Por nada, Lisa. O perito, portanto, responde pela pontualidade, qualidade e honestidade do seu trabalho ou pela falta disso. As providências contra o perito podem ser requeridas diretamente pelo juiz ou qualquer uma das partes, pelo Ministério Público, assim como pelo Conselho da Profissão. Lembrando que o perito poderá ter que ressarcir a parte prejudicada, poderá ter que pagar multa, poderá ficar inabilitado de ser nomeado perito por 2 anos, poderá ter que cumprir pena de reclusão e, se não bastasse tudo isso, ainda incorrerá nas sanções de seu órgão de classe. Isso não é brincadeira, é realmente muito sério. E eu nem comecei a falar como é que se faz o trabalho. Quando chego nesta parte nos cursos que eu ministro sobre perícia, alguns alunos perguntam se podem sair da sala, porque decidem que ser perito não é o que eles buscavam. Posso imaginar, é uma responsabilidade muito alta. O assistente técnico tem o mesmo nível de responsabilidade? Boa pergunta. O assistente técnico é contratado pela parte. Portanto, se essa parte se julgar prejudicada pela atuação culposa do assistente técnico, poderá ajuizar a ação de ressarcimento por perdas e danos. A ação culposa seria alguma negligência, imprudência ou imperícia comprovada. Até aí, é a mesma coisa que o perito. Sim, mas vamos lembrar que o perito é nomeado pelo juiz e sua perícia servirá como prova pericial no processo. Já a avaliação que o assistente técnico faz não servirá de prova pericial. Portanto,
o juiz não pode aplicar as sanções administrativas aos assistentes técnicos, pois os assistentes técnicos são auxiliares da parte e não da justiça. Então não há risco de o assistente técnico ficar inabilitado de ser nomeado perito. Essa, basicamente, é a única diferença nessa questão. Entendi. Ainda assim, tem grande responsabilidade também. Com certeza.